Bom, antes de mais, cumprimentar a todos e a todas, agradecer a vossa disponibilidade para esta conferência de imprensa. O objetivo desta conferência de imprensa é, digamos, apresentar o trabalho que foi realizado pelos deputados do Partido Socialista, pelos 4 deputados do Partido Socialista na Assembleia da República, 3 agora, mas contando também com a Isabel, que esteve até há pouco tempo connosco, e agora é Secretária de Estado, um balanço que tem como principal consequência a materialização de um conjunto de propostas e de compromissos do Governo no Orçamento do Estado para este ano. Este foi um ano que foi marcado por vários fatores. O primeiro, e que condiciona e condicionou muito a ação dos deputados, naturalmente, foram as eleições à Assembleia da República e a tomada de posse tardia do Governo da República. Do ponto de vista económico e social, tivemos também o final da pandemia, enquanto uma doença que impactava diretamente do ponto de vista económico. Tivemos a guerra na Ucrânia. Tudo isso provocou, associado a um forte crescimento económico, um conjunto de tensões inflacionistas que nos preocuparam e que motivaram também um conjunto de ações. Para além disso, este Orçamento de Estado que é agora aprovado é um Orçamento de Estado que esteve 6 meses, ou vai estar cerca de 6 meses em regime duodécimos. Portanto, as contas públicas estiveram em 6 meses duodécimos e vamos aprovar um orçamento que é verdade que valida o que já foi feito antes, mas é sobretudo um orçamento de Estado para 6 meses. O objetivo e o trabalho realizado pelos deputados do PS na Assembleia da República foi enquadrado mais ou menos da seguinte forma. A conjugação da aprovação do programa do Governo, e o programa do Governo foi um programa que replicava praticamente na íntegra, com algumas adaptações, o compromisso eleitoral que foi sufragado durante o processo eleitoral, portanto o programa eleitoral do Partido Socialista, e os compromissos que foram assumidos pelo Partido Socialista na altura e assumidos pelo PS Açores, naturalmente também nesta campanha, foram materializados no programa do Governo. Este programa do Governo será conjugado, e está conjugado, naturalmente, com um orçamento para 6 meses, que é o orçamento para o ano de 2022. E a nossa preocupação foi, tentando cumprir esses compromissos eleitorais, salvaguardar a importância das regiões autónomas e tentar influenciar ao máximo as decisões que são tomadas. Portanto, o objetivo dos 4 deputados, se posso dizer assim, à Assembleia da República, do Partido Socialista, foi e tem sido o de estar empenhados na defesa dos nossos compromissos e da nossa terra. Os 4 deputados do Partido Socialista têm tido presença direta em várias áreas concretas, desde as finanças, da economia, da agricultura, das pescas, dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da segurança social e até do mar. Também na área social, a Isabel tinha uma presença muito assídua, como também na primeira comissão, a Comissão dos Direitos, Liberdades e Garantias. E temos tido um trabalho de não só interpelar os membros do Governo da República, como de reunir no sentido de tentar resolver problemas que se têm colocado à região. Qual que tem sido a nossa postura em relação à reivindicação, que é natural e que tem sido o nosso compromisso em relação ao Governo da República? Nós sempre rejeitamos a reivindicação junto do Governo da República, da parte dos deputados açorianos, como alguém que está de mão estendida a pedir mais para os Açores. Aquilo que nós sempre dissemos é que a posição do Partido Socialista deve ser a de responsavelmente exigir a Lisboa e ao Governo da República as ferramentas que nos permitem ter exatamente os mesmos instrumentos para nos desenvolvermos, para criarmos desenvolvimento nesta terra, desta forma também contribuindo para a coesão e o desenvolvimento do país. E, portanto, isso é uma postura que nós queremos realçar, porque muitas das vezes aquilo que assistimos é, digamos, uma postura de mão estendida e de pedir ajuda ou uma esmola ao continente, como se isso se tivesse colocar desta forma. A nosso ver, a postura deve ser a de exigência responsável e no sentido de termos aquilo que é nosso e que é devido à região autónoma dos Açores. Em relação ao orçamento,
há 3 fases de construção do próprio orçamento. A primeira fase está relacionada com a construção do próprio orçamento, ou seja, que durante a elaboração do orçamento, que poucas alterações teve em relação ao programa do Governo, pudessem ser contempladas um conjunto de propostas e um conjunto de reivindicações de há muito tempo da parte do Partido Socialista. A segunda fase, e que se materializou nas audições que foram realizadas aos ministros da República, sectorialmente em sede de comissão, os deputados que estão aqui presentes e a Isabel Almeida Rodrigues interpelaram, solicitaram esclarecimentos e até reuniram muitas vezes com estes membros do Governo no sentido de obter esclarecimentos sobre matérias que não estavam contempladas no orçamento e que necessitavam, da nossa parte, um justo esclarecimento e, se fosse necessário, alteração de posição daquilo que é a vontade do Governo. Isso foi realizado, aliás, dando nota pública por diversas vezes, quer o João Castro, quer eu, quer o Sérgio Ávila, das intervenções que fizemos. Isso depois tem uma consequência. E essa consequência é, em sede de orçamento de Estado, naquilo que é a responsabilidade do Partido Socialista e dos deputados do PS Açores, ter e materializar isso em propostas de alteração. E eu vou resumir muito brevemente, porque depois os meus colegas que aqui estão podem concretizar especificamente o que é que cada uma dessas propostas materializa, o que é que este orçamento traz para a região, quer nas normas que estão lá previstas, quer nas propostas de alteração que nós fazemos, quer nos próprios compromissos que foram assumidos pelo Governo da República quando das nossas interpelações. Há, em primeiro lugar, um reforço de transferências do Orçamento de Estado em sede de IVA para os Açores, o deputado Sérgio Ávila poderá depois explicar. Há a questão de regras de equilíbrio orçamental que também são explicitamente consagradas neste orçamento em relação aos Açores. Há um compromisso assumido em relação a obrigações de serviço público relativas às gateways de Santa Maria, do Pico e do Faial, no sentido de que a SATA possa, outra companheira, preferencialmente a SATA, naturalmente, possa continuar a voar para esses 3 destinos do continente em condições de tratabilidade da rota para os turistas, em condições acessíveis para os residentes e em condições também sustentáveis para as companhias aéreas. Isso é consagrado e é um compromisso assumido da parte do Governo da República. Há também um conjunto de propostas relativas ao aeroporto da Horta, que resulta de uma proposta de alteração do Partido Socialista. Há um plano de remodelação dos tribunais nos Açores, em que o Governo da República assume como prioridade a sua concretização. Há o assumir da segunda fase da construção da cadeia do estabelecimento prisional de São Miguel, que também é uma proposta de alteração. Há uma proposta no âmbito do passivo ambiental da Ilha Terceira. Há o assumir o compromisso relativos à questão dos radares meteorológicos, dos cabos submarinos, que é uma longa reivindicação, também é o compromisso e foi assumido publicamente pela parte do Ministro e pelo Primeiro-Ministro até ao final do ano que o concurso seja lançado. E há também a materialização no orçamento de um conjunto de normas de flexibilidade para o Governo Regional relativas ao furacão Lourenço. Há também outros temas que, não estando diretamente no orçamento, foram compromissos assumidos pela parte do Governo da República. E o principal está relacionado com a questão da Universidade dos Açores. A Universidade dos Açores tinha uma reivindicação justa e que mereceu da nossa parte uma atenção especial relativa aos fundos comunitários. A Universidade dos Açores e a da Madeira eram as únicas no país que não tinham acesso a qualquer tipo de fundo comunitário dos programas que estavam disponíveis. Era uma reivindicação antiga. Nós, no último Orçamento de Estado, houve, da parte dos deputados que estavam em exercício de funções, a atenção, e houve uma proposta neste sentido. Existindo essa proposta, houve a atenção da parte do Governo da República e
foi assumido connosco o compromisso pela parte do Governo da República da Universidade dos Açores não ser excluída no próximo quadro comunitário de apoio da possibilidade de ter financiamento. E, portanto, foi assumido este compromisso pela parte do Governo da República. Nós podemos aprofundar mais cada uma dessas propostas, até porque os meus colegas acho que podem explicar algumas delas com maior pormenor, mas salientar o seguinte: não há orçamentos perfeitos, e este orçamento não é certamente um orçamento perfeito, até porque é um orçamento para 6 meses de legislatura. Mas é verdade que há orçamentos que são melhores que outros. E este orçamento é um bom orçamento para a região autónoma dos Açores. E que foi discutido num cenário muito especial. Foi discutido com o Parlamento e com estes deputados em funções há pouco menos de um mês, com um orçamento que reflete e que é, na prática, quase em 99%, o orçamento que tinha sido proposto e chumbado em outubro do ano passado, e que é ele também o compromisso que o Partido Socialista assumiu para a próxima legislatura. E, portanto, dentro daquilo que eram as possibilidades de alteração a este orçamento, que tinha um propósito concreto e um compromisso que tinha que ser assumido com os cidadãos que deram a maioria ao Partido Socialista, eu julgo que foi possível concretizar um conjunto de alterações neste orçamento da parte do Partido Socialista e o assumir de outros compromissos que aqui também referi, que são muito importantes para os Açores. E, portanto, e o trabalho dos deputados do Partido Socialista não termina deste orçamento. Nós estamos, sim, no início de um mandato que daqui a 2, 3 meses inicia já uma outra discussão para um novo orçamento, que é o orçamento de 2022. E reiteramos já o nosso compromisso de começar a trabalhar para tudo aquilo que neste orçamento possa não ter ficado resolvido como nós gostaríamos, no próximo também se possa melhorar. Agora, é certo que em menos de um mês de funções, com um orçamento que era basicamente aquele que foi aprovado em outubro, foi chumbado em outubro do ano passado, há um conjunto de situações que foram colocadas e um conjunto de problemas que já foram efetivamente resolvidos. Eu não sei se talvez o Sérgio pudesse começar. Posso dar continuidade, só para identificar algumas das propostas, aquilo que está incluído e aquilo que, decorrente de propostas de alteração propostas por deputados dos Açores do Partido Socialista, passará a estar incluídas, se forem aprovadas na especialidade. A primeira a chamar a atenção é que este orçamento, face ao orçamento anterior que tinha sido chumbado em outubro, permite, assegura à região um reforço de transferências ao nível de IVA de 21 milhões de euros, face àquilo que estava previsto no orçamento da região e àquilo que estava inscrito na proposta de orçamento que foi rejeitada em novembro passado, tendo em conta que houve um crescimento de 7,5% da receita de IVA inscrita no Orçamento de Estado. Os Açores recebem, por via de transferência, uma componente per capita desse valor. O crescimento de 1.268 milhões de euros da receita do IVA tem como consequência um aumento de 21 milhões de euros de receita na região por transferência de uma parte do IVA nacional. Não tem nada a ver com o IVA gerado na região, mas tem a ver com a percentagem do IVA e que não estava prevista no Orçamento da região. Por outro lado, salientar que se mantém a suspensão do artigo 16 e 40 da Lei de Finanças Regionais, ou seja, está suspensa a regra do equilíbrio orçamental em 2022 e se mantém os níveis de comparticipação das obrigações de serviço público interilhas, montante de 10 milhões de euros, e a comparticipação per capita das receitas de jogos sociais, bem como a dispensa da fiscalização prévia para efeitos de Tribunal de Contas e simplificação dos procedimentos, tudo aquilo que tem a ver com investimentos que decorram no âmbito do furacão Lourenço. Face à proposta de orçamento apresentada, nós introduzimos algumas propostas de alteração que são relevantes. A primeira tem a ver com o processo de descontaminação dos solos da Ilha Terceira, onde o Partido Socialista propõe que o Governo da República assuma as suas responsabilidades em interação com as entidades internacionais, nomeadamente com os Estados Unidos, para dar continuidade com a devida métrica, monitorização e responsabilização o processo de descontaminação da Ilha Terceira. E uma segunda proposta muito importante, que tem a ver largar aos Açores aqui que são os benefícios fiscais que podem ser criados em sede dos territórios de baixa densidade populacional.
ou seja, permitindo que nos Açores, por opção do Governo Regional, na componente da região que o Governo Regional entender, possa ser aplicado na região os benefícios fiscais que já beneficiavam as restantes regiões do país, com a ponderação de que em sede de IRS esses benefícios fiscais possam ser ponderados com a dedução adicional de 30% do valor do IRC, face àquilo que será previsto a nível nacional e dando à região este instrumento adicional para fomentar e promover os apoios nas zonas da região que o Governo considera que tem um nível de densidade populacional mais baixo. Por outro lado, como foi referido, também tendo estado inscrito em 2020 a norma programática de que a Universidade dos Açores deve ter acesso, a Universidade dos Açores e da Madeira, deve ter acesso a fundos comunitários em igualdade de circunstâncias com as restantes universidades do país, através da conjugação de disponibilidades de elegibilidade no âmbito dos programas operacionais temáticos com os programas operacionais regionais, e estando isto operacionalizado e definido como uma garantia para este período de programação 2021-27, registramos que esta norma, que foi inscrita o ano passado, esteja a ser cumprido neste momento pelo Governo da República, conforme o mesmo já o assumiu. João? Muito bem, boa tarde, obrigado pela vossa atenção. Dois pontos, como sabem, retomei funções há pouco tempo, dois pontos fiquei aqui encarregue de abordar nesta primeira análise, dois pontos que acompanhei com especial cuidado já na legislatura anterior. Um tem a ver, como já foram aqui referidos, um tem a ver com o lançamento do procedimento de obrigações de serviço público, portanto para as gateways de Horta, Pico e Santa Maria, no respeito pelos termos propostos e acordados com a região. Não tem propriamente uma importância muito grande no período, na época alta, não é? No período de verão, mas sabemos que no período de inverno assume particular acuidade e particular importância no sentido de assegurar a continuidade territorial e assegurar as conexões com estas três, sobretudo com estas três gateways dos Açores. O segundo ponto prende-se com a ampliação da pista do aeroporto da Horta. Cerca de 15 dias o grupo de trabalho criado para o efeito, portanto, concluiu os seus trabalhos, passa a redundância, e, portanto, elaborou o respectivo relatório. Portanto, chegamos a um valor aproximado, foi um pouco além até das funções que lhe estavam cometidas, chegou a um valor aproximado ao nível dos custos que poderá comportar, chegou à situação da validação dos requisitos técnicos que obrigavam a cumprir, no sentido da operação se poder desenvolver sem as penalizações, quer na aterragem, quer ao levantar, e, portanto, neste contexto, neste Orçamento de Estado, e com uma proposta também de alteração nossa, está assegurado o financiamento através da NAV, e, portanto, ficam reunidas as condições para ser lançado o procedimento de concurso para elaboração do projeto de execução. Já tinha sido dado nota pública deste compromisso e desta situação, e, portanto, mas é algo que, obviamente, não poderíamos deixar aqui de registar. Muito bem. Só especificar também aqui duas ou três propostas que eu passei. A primeira tem a ver com o estabelecimento prisional de São Miguel. Eu tenho ouvido muitas vezes publicado e comentado até por alguns colegas meus que a questão a obra do estabelecimento prisional de Ponta Delgada não começou. Bom, a obra do estabelecimento prisional de São Miguel, para ser mais correto, já começou e, aliás, basta passar ao pé do Parque de Máquinas das Obras Públicas para ver o monte de bagacina que já foi retirado da zona da Mata das Feiticeiras. E como todas as obras começam pelas suas fundações. Primeiro pelo projeto, depois pelas suas fundações. E, portanto, a primeira parte da obra está em execução. O que interessa aqui aos deputados, e o que eu penso que interessa à maior parte da população, é que, terminada esta fase, não haja aqui um interregno
em que a obra esteja parada até começar a segunda fase. E, portanto, aquilo que nós asseguramos junto, e com esta proposta também asseguramos junto do Ministério da Justiça, é que quando terminar a primeira fase, o projeto já esteja pronto, portanto, para além do plano funcional, o projeto já esteja pronto para, efetivamente, nós arrancarmos com a segunda fase. E fazer um projeto para um estabelecimento prisional não é como fazer para uma habitação ou para um edifício com pouca complexidade. É importante ter um bom projeto para o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, que sirva efetivamente, digamos, aqueles que lá ficarão, os seus inquilinos, chamemos-lhe assim, durante muitos anos. E, portanto, ter uma coisa em condições. Nós sabemos o tempo que demorou a discussão sobre a nova cadeia de Ponta Delgada, de São Miguel, e queremos que, finda a primeira fase, nós possamos arrancar rapidamente com a segunda. E é isso que essa proposta nos garante. Na questão dos radares meteorológicos, a situação é a seguinte, e esse compromisso foi assumido pela parte do Governo da República. O primeiro radar, como sabemos, já está em pleno funcionamento, na Ilha Terceira, e os outros dois, um em São Miguel e outro na Ilha das Flores, também estão previstos. Isto é financiamento PRR, está em pleno, digamos, desenvolvimento, os terrenos já estão devidamente sinalizados, escolhidos, e, portanto, muito em breve nós iniciaremos a construção dos próximos 2 radares meteorológicos nas 2 ilhas. Na questão dos cabos submarinos, mais concretamente, a questão dos cabos submarinos é uma matéria que importa muito ao Partido Socialista e eu penso que também importa a todos, porque é essa a nossa ligação do ponto de vista de voz e de dados e de todas as nossas comunicações ao continente e à região autónoma da Madeira. O compromisso, aliás, interpelado pelos deputados do Partido Socialista, que foi assumido pelo Primeiro-Ministro, é até ao final do ano a obra estar, o concurso ser feito. Atenção, nós estamos a falar de uma obra que é superior a 100 milhões de euros. E como todas as obras que são superiores ou com valores tão altos, exigem concurso público internacional. E, portanto, o objetivo, o concurso público internacional é complexo, e o objetivo é até ao final do ano, e é o compromisso da parte do Primeiro-Ministro, que até ao final do ano nós possamos arrancar com, digamos, ter o concurso pronto e, portanto, a adjudicação efetuada. Houve garantias também que nos foram dadas da parte do Governo da República do ponto de vista do estado do atual cabo de submarino e de que ele ainda tem capacidade para resistir em plenas condições e com a manutenção devida enquanto o tempo que medeia a adjudicação até à sua devida construção. Portanto, em relação à Universidade dos Açores, o Sérgio já referiu concretamente, eu só queria-vos também realçar uma proposta que o Sérgio acabou de referir, que tem a ver com a alteração dos benefícios fiscais e que é uma proposta que permite aos Açores ter mais um instrumento de atrair investimento, sobretudo para zonas que estão com maiores dificuldades do ponto de vista do seu crescimento económico e com as populações com maior dificuldade. Eu penso que, resumindo, este é um orçamento que acrescenta valor à região. É um orçamento que dá novos instrumentos ao Governo regional para poder fazer o seu trabalho, não só do ponto de vista legal, como do ponto de vista instrumental com meios financeiros.